Olá, você quer conhecer o segredo para alcançar as bênçãos, as promessas, as vitórias de Deus na sua vida? Assista esse vídeo que você vai conhecer o que a palavra de Deus declara, como recebermos a bênção. Antes disso, se inscreva no canal, clique no sininho, clique no joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com grupos, para que eles também possam conhecer, aprender e receber as bênçãos de Deus na vida dele. A palavra de Deus nos declara a vida de um capitão da Síria chamado Naamã. Esse Naamã era valente, valoroso, muito conceituado, e através da vida dele, Deus tinha dado grandes livramentos para a Síria e dado grandes vitórias. Mas ele era leproso. E pelo fato dele ser leproso, ao mesmo tempo que ele ostentava uma grande armadura, grandes atitudes de vitória, de conquistas e até mesmo prestígio diante das pessoas, mas o seu interior estava sendo corroído e consumido pela lepra. A lepra é uma enfermidade que tira a sensibilidade dos músculos e dos nervos e ela vai desfigurando a pessoa, até mesmo levando ao óbito, também conhecido como doença de hanseníase. Então o que acontece? Ele tinha prestígio, tinha riqueza, tinha posição, tinha a bênção de Deus, mas interiormente ele estava sendo consumido, destruído e perdendo a felicidade e a razão de viver. Pode ser que a tua circunstância esteja da mesma maneira. Você tem bens materiais, você tem prestígio, você alcançou muitos dos seus sonhos, está vivendo agora num padrão de vida bem melhor do que anteriormente. Mas dentro do teu ser existe algo que está tirando a tua sensibilidade, a tua alegria, a tua paz e até os teus sonhos e motivações. Existe cura, existe livramento e libertação para isso. E eu quero falar para você qual é o segredo que a Bíblia nos ensina. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 9 em diante, diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos, seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá, lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi muito irritado embora. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Você observou? O Naamã, ele vai até o profeta Eliseu porque ele fica sabendo que em Israel tinha um homem de Deus que era usado por Deus com poder e autoridade e curaria e restauraria ele, tirando aquela lepra, trazendo a saúde e novamente a restauração total do seu ser. E ele vai para Eliseu levando vestes preciosas, levando ouro e prata, quer dizer, símbolos de riqueza, símbolos de status, que são a veste. Ele foi com camelo, quer dizer, símbolo de posição, com a carta do rei mostrando o seu prestígio. Mas Deus, ele não está interessado naquilo que a gente pode dar, naquilo que a gente pode oferecer, no nosso status e na nossa posição. Deus, ele está interessado na vida do homem e a mulher que ouve a sua palavra, crê na sua palavra e obedece a sua palavra. É isso que Deus olha para a vida de todos os seres humanos na terra. Aonde estão as pessoas que ouvem a minha palavra, que crê na minha palavra e obedece a minha palavra? Isso é tão importante para Deus que Jesus Cristo, Filho de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus é o verbo de Deus, quer dizer, ele é a palavra de Deus, para que nós possamos
crer nele e obedecer a ele. Resultado, teremos a presença de Deus, a bênção de Deus e a ação de Deus em nossas vidas. Outro fato, no versículo de número 14, fala que esse verbo, esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a palavra de Deus, ela se tornou semelhante a nós, habitou no nosso meio para revelar a glória de Deus, quer dizer, as obras, o ser e a majestade de Deus, para que todo aquele que crê nele não perece, mas tenha vida eterna, como declara o Evangelho de João. Por isso, a importância para as nossas vidas não é ter, possuir ou ostentar, mas ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus, porque aí realmente todas as virtudes, paz, fruto do Espírito e bênçãos de Deus vai fluir da nossa vida. Elas vêm no coração, crescem no coração e se manifestam nas nossas emoções, nas nossas ações, nos nossos sentimentos e nas nossas atividades diárias do dia a dia. A felicidade, a paz, a bênção e a presença de Deus. E Naamã, quando ele ouviu aquela palavra do homem de Deus, o que ele falou? Eu pensei que ele ia sair, orar por mim, invocar o nome do Deus dele, ia colocar a mão, quer dizer, ele tinha concebido ideias de como Deus iria agir na vida dele. Só que não é como nós pensamos que Deus vai agir, mas é a maneira que Deus se revela, é a maneira que Deus envia a sua palavra e nós a recebemos. Aí sim que Deus começa a agir e operar. Muitas pessoas pensam que se ela fazer algo, se ela realizar algo, ou se ela ser ativa para ajudar, auxiliar as pessoas, Deus vai olhar para ela e vai abençoar. Não, Deus olha para aquele que ouve, crê e obedece a sua palavra. O profeta Eliseu, ele não foi insensível, nem muito menos ele foi uma pessoa arrogante. Ao contrário, ele demonstrou na vida dele a humildade, a obediência e o discernimento de um homem de Deus que anda com Deus. Ele colocou a palavra de Deus em primeiro lugar na vida dele, aplicou os mandamentos de Deus, conforme Deus havia requerido e ensinado nas Escrituras, e o resultado, a ação e o poder de Deus se manifestava, operava e honrava a palavra dele. Como declara no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 19 e 20, que o Senhor subiu aos céus e assentou à direita de Deus, e os seus discípulos saíram pregando a palavra, e o Senhor a confirmava pelos sinais que a acompanham. Você está observando? O Senhor, ele confirma a palavra, ele vela sobre a palavra. O poder de Deus está direcionado à palavra dele. Então, quando nós ouvimos, cremos e obedecemos, a ação de Deus se manifesta em nossas vidas para que aquela palavra saia do subjetivo e se torne objetiva, que ela saia do mundo espiritual e se torne realidade em nossas vidas. Você pode observar, Isaías capítulo 55, Deus fala que ele vela sobre a palavra dele para cumprir e que ela vai prosperar e realizar para aquilo que ele a envia. Então nós temos que dar primazia à palavra, colocar a palavra em primeiro lugar e praticá-la em nossas vidas. E aí nós vemos que o Naamã ficou irritado, indignado, e ele estava quase perdendo a bênção, quase perdendo a resposta e a vitória de Deus na vida dele. Aí qual foi o resultado? Um servo dele chamou: meu pai, o profeta não pediu algo difícil, simplesmente pediu para que você descesse ao Jordão e se lave, e você vai ser abençoado. Quer dizer, ele pediu para que você ouça a palavra, creia na palavra e obedeça a palavra, porque a palavra vai se cumprir. Aí ele caiu em si, ali ele fez uma autoanálise, realmente, que arrogância, que orgulho, que absurdo que eu estou fazendo. Foi lá, se lavou e recebeu a bênção. Foi curado e purificado da sua lepra, conforme a palavra do homem de Deus, conforme aquilo que foi liberado e declarado sobre a vida dele. Por isso, eu quero mostrar para você que quando Eliseu deu aquela palavra, Eliseu estava conforme a palavra, e a palavra que nós obedecemos, cremos e praticamos se realiza em nossas vidas. Eliseu, ele estava baseado no livro de Êxodo, capítulo de número 15, onde Deus declara assim, versículo 26, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios.
pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Você observou? O versículo declara que é ouvir a voz de Deus, fazer o que é correto, quer dizer, crer e praticar, e estar atento, obedecendo. Aí Deus vem e age. Ele não somente retira as enfermidades, mas ele tira os problemas, as adversidades, as dificuldades, porque ele passa a pelejar por nós, confirmar a sua palavra e abençoar as nossas vidas. Eliseu estava baseado nessa palavra. Ele instruiu Naamã a obedecer esta palavra. E o Naamã estava quase perdendo a bênção, porque ele achou que Abana e Farfar era melhor do que o Rio Jordão. Mas não é, o problema não é o local, é a obediência, a submissão e a ação de colocar em prática a palavra de Deus por intermédio da fé para gerar convicção e certeza e a realização. E o resultado, a bênção e a cura de Deus na vida. Eu quero declarar para você alguns conselhos que nos fala no Novo Testamento. O primeiro texto que eu quero declarar para você está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 13 e 14, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que é em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Manter o padrão é obedecer, praticar, fazer conforme a palavra de Deus nos declara e crer que aquilo que nós estamos lendo, recebendo e ouvindo vai se realizar. E ao praticar e obedecer, o Deus que nos concedeu a palavra, que deu a palavra, ele vai cumprir a sua palavra em nossas vidas pelo Espírito Santo que ele depositou em nós, que é o agente movedor da ação, da realização das obras de Deus em nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele pôde dizer que se nós permanecermos na sua palavra, verdadeiramente seremos discípulos dele e conheceremos a verdade, e a verdade vai nos libertar. João 8, 31 e 32, quer dizer, a libertar da enfermidade, a libertar da angústia, a libertar das lutas, adversidades, aflições, e nos conceder uma vida de liberdade, de bênção, de vitória completa na presença de Deus. Então, para terminar esse vídeo, eu quero deixar para que você obedeça como declara a palavra de Deus aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, sendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. O segredo para que a sua vida seja completa, perfeita, plena de alegria, paz, felicidade, amor e realizações, não estar no ter, no possuir, no conquistar, no crescer, mas estar em ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Comece a exercitar isso na sua vida e todas as demais coisas vai se mudar. A bênção de Deus vai passar a pousar e repousar sobre a sua vida, e você vai desfrutar do melhor de Deus em sua vida. Você vai conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo, como teu único, suficiente Salvador, como aquele que completa, preenche a tua vida. E você vai ter uma atitude de fé, uma atitude de conquistador e conquistadora, vitorioso e vitoriosa agora, não pelas coisas exteriores, mas pelo poder, a vida, a virtude e a realidade que é a presença e a vida de Jesus Cristo dentro do coração. Pense nisso. Reflita nisso, pratique isso e viva o melhor de Deus na sua vida, porque grandes coisas Deus quer fazer, realizar e manifestar, não somente na sua vida, mas na sua casa, no seu trabalho e em toda a sua família, para que os teus sonhos e a tua verdadeira felicidade se concretize, tendo sustentáculo, base e desenvolvimento a palavra de Deus em ouvir, crer, obedecer e desfrutá-la. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ouvir e desfrutar e conhecer esta bênção gloriosa que é a palavra de Deus. Deus te abençoe.